Olá amigos da TV Cidade, estamos com Cidade Aberta. Hoje recebendo a diretoria da OAB, seu presidente e o Márcio Montemeso, e o Maurício Bianchi, nos prestigiando com seus conhecimentos e a campanha. E essa campanha, Maurício, para as eleições está pegando? Olá, telespectadores da TV Cidade, ao nosso colega aí, Márcio Montemeso, que é representante do Comitê Eleitoral da OAB, e agradecer, Glacir, mais uma vez pelo convite, poder participar de um programa aqui na tua TV, é sempre um prestígio. De fato, as eleições elas sempre são acirradas, né? E principalmente agora em que nós temos em Farroupilha algo inusitado, em que são 4 candidatos disputando a eleição. Eu acho que, não me lembro em Farroupilha de nós termos 4 candidatos disputando uma eleição, mas isso fortalece de fato o debate democrático, e eu acho que a discussão ela é sempre importante. E quanto à questão de ser acirrada ou não, eu acho que está demonstrando ser uma campanha bastante discutida, em que a população tem tido interesse em ouvir as propostas, e é por aí o caminho. Márcio, essa campanha da OAB e é nacional, essa campanha do Vote Consciente. Isso. Olá, Glacir, nosso presidente Maurício. Também gostaria de aproveitar para agradecer a oportunidade da gente estar aqui divulgando a nossa campanha, né, do Vote Consciente. Sim, é uma campanha nacional, e aqui também tem uma ênfase maior aqui no nosso estado, né, na nossa OAB aqui da seccional Rio Grande do Sul, que visa no intuito, né, de fazer uma consideração de valorização do voto, né, que acho que ao longo do tempo, né, acho que os eleitores aí acabam, de certa forma, agindo de forma indiferente em relação ao voto, descrentes com a política. Isso já é de longa data. Então a OAB tenta, né, todos os anos que tem campanha eleitoral, né, tentar, né, fazer com que as pessoas realmente assim tratem o voto com um pouco mais de valor, né, porque a gente só muda as coisas, não tem outra forma senão através da política, né, e o voto tem que ser prestigiado, não pode ser algo que tenho que votar por obrigação, apesar de ser obrigatório no Brasil, né, mas essa obrigação eu acho que ela tem que ser de forma muito consciente. Então a campanha basicamente essa conscientização, né, e demonstrar que o que o prefeito pode fazer, o que o vereador faz, né, trazer esse conhecimento para a população que às vezes muitos não têm um mínimo de conhecimento, que até o próprio candidato não tem. Hoje são 189 vereadores, candidatos, e mais 4 a prefeito e 4 vice. É muita gente, né? E, Maurício, pela experiência que vocês têm, é a mesma praticamente que o eleitor sente hoje, essa, assim, que nem o Márcio comentou, até uma indiferença, né, na hora de votar, né? Essa campanha, tu acha que ela pegou? A OAB está conseguindo passar esse recado aí para a comunidade? Bom, essa campanha ela vem sendo realizada já há muitos anos, né, com diretrizes diferentes, e eu lembro que há uns 8 ou 10 anos atrás a OAB fez iniciou esse debate com outro viés, ou seja, visando o combate ao Caixa 2, né? Então, até inclusive na época eu recordo que existia aplicativo para denúncias dos candidatos que eventualmente tivessem Caixa 2, e talvez em função da evolução e do rigorismo maior por parte da prestação de conta das campanhas, a OAB tenha tido agora um outro viés, que eu acho que é um viés até mais importante, né, Márcio, do que o viés anterior, que é despertar nas pessoas a consciência da importância do voto. Porque, como o Márcio comentou antes,
as pessoas elas sempre foram muito indiferentes em relação ao voto, ou seja, o voto é uma obrigação. Eu vou votar num candidato, mas eu não sei nem vou votar naquele candidato porque eu conheço mais, né? E a ideia dessa campanha, a proposta dessa campanha é fazer despertar nas pessoas a ideia de que o voto não tem preço e que o voto ele tem que ser muito bem analisado, tem que ser analisado com consciência, porque dependendo da pessoa que for eleita, né, ela vai conseguir nortear o nosso município, no caso essa eleição, e o vereador também, de uma forma mais eficiente ou não que outro candidato. Então é isso que nós temos que avaliar, nós temos que analisar as propostas, verificar o que essas pessoas já fizeram na política, o que essas pessoas têm na sua vida pregressa de histórico e avaliar tudo isso para entregar o nosso mandato a pessoas que tenham efetivamente condições, ou seja, tenham mais condições que os outros de governar o nosso município de forma eficiente. Mas tu acha que as redes sociais estão ajudando para que o eleitor escolha melhor o candidato? Ou fica muita coisa na promessa também? Olha, Glacir, eu acho que isso ajuda, né? Se nós pegarmos uns anos atrás, para você conseguir conversar com o candidato, só se fosse pessoalmente, né? Então a gente vê até pelos mais jovens, a oportunidade que os mais jovens têm, né, de fazer contato com o candidato hoje, né? Conhecer um pouco melhor, né? Então eu acredito que sim, Glacir, acho que é importantíssimo, isso vem para ajudar isso. E porque hoje você tem que ter um mínimo de conhecimento do candidato. Quando tu fala em eleição municipal, claro, todas as eleições são importantes, né? Mas no município é que tudo acontece. Tudo acontece. Os serviços são todos no município. Você não vai conseguir falar com o governador, com o presidente, agora com o prefeito você consegue, com o vereador você consegue. Então a gente tem que eleger pessoas que realmente estão interessadas, né, na questão pública, né? As pessoas estão do nosso lado e a pessoa tem que pelo menos conhecer. Pode errar o voto, né? Mas tem que ir lá convicto do voto. Olha, eu pesquisei, né? Como disse já o Dr. Maurício, pesquisou a vida pregressa, o que ele fez para a comunidade, como ele se porta, se ele é empresário, se é profissional liberal, o que for, né? Como é o dia a dia dele, né? Para você ter um mínimo de referência desse candidato. Né? Então, eu acho que as redes sociais, sim, estão aí, né? É mais fácil, hoje todo mundo tem um WhatsApp, um e-mail, qualquer coisa, gostaria de saber como é que é o plano de governo, o que tu vai fazer, porque a gente vê que tem muita promessa. Aquela coisa, vereador, vou lutar pela saúde, educação, segurança, tá, mas como tu vais fazer isso aí? Né? De que forma tu vai fazer isso? Tu é um vereador. Às vezes mesmo o prefeito, não tem como prometer, às vezes, tudo que se promete. Então a população tem que saber o que cada um pode fazer, para saber se aquela promessa ela é viável de ser cumprida ou não. Como o Maurício destacou, uma pergunta que eu tenho feito seguida aqui é o seguinte, o que o candidato fez sem ser remunerado com dinheiro público? Porque estar sendo remunerado é uma obrigação, né? E mesmo assim, alguns têm dificuldade de mostrar o que fizeram sendo remunerado com dinheiro público, né? Tu acha que o eleitor está um pouco mais atento, Maurício? Eu penso que sim. Eu penso que o eleitor ele está mais politizado. Um problema que eu vejo nas eleições, e até não nessa, mas a gente pôde já presenciar isso de forma muito latente na campanha para presidente, uma certa polarização, que isso não é bom, né? Isso não é bom. Por que não é bom? Porque nós temos que, na verdade, não nos posicionarmos como esquerda ou direita, nós temos que nos posicionar avaliando o que os candidatos têm dentro do seu plano de governo de pontos favoráveis, de pontos lacunosos e pontos desfavoráveis, né? E o candidato que conseguir demonstrar isso, deixar mais claro dentro da sua proposta o que pretende efetivamente fazer, eu entendo que esse candidato ele tem um diferencial em relação aos demais. E aí eu quero citar um caso bastante interessante, né, Dr. Márcio?
a importância do observatório social. Porque vamos falar em Câmara de Vereadores. Qual é um dos papéis principais do vereador? É fiscalizar o Poder Executivo. E vejam o que o Observatório Social fez, que a Câmara de Vereadores deveria ser feita. E aí essa crítica não é em relação à Câmara de Farroupilha, é em relação a todas as câmaras de vereadores do Brasil, né? Que de certa forma não tem feito um trabalho muito eficiente em relação à fiscalização. Isso talvez é algo que tem que ser trabalhado. E aí vem uma oportunidade para o vereador que está se candidatando, no sentido de demonstrar como vai fazer isso, né? Como vai fiscalizar, quais são os métodos que o vereador vai utilizar para fiscalizar o Poder Executivo. Porque esse é um papel muito importante do vereador, né? E eu acho que o vereador ele tem que atentar para esses detalhes, porque isso pode ser um diferencial na hora de ele ser ou não escolhido por parte do eleitor. E aí cabe ao eleitor também avaliar conscientemente, né, doutor Márcio, até dentro dessa campanha que nós estamos divulgando, se as propostas desse vereador estão adequadas, estão dentro do escopo completo do papel do vereador. Que nem o Márcio falou, né? Vai prometer saúde, segurança, educação, mas como ele vai fazer isso, né? É fácil dizer que vai trabalhar pela saúde, mas poucos dizem as propostas, né? Então, eu vi alguns vereadores ali postando coisas assim, factíveis, né? Agora, ser genérico está complicado, né? Dentro de 189, vocês já fizeram uma análise para tirar 15? A gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque são muitas que é promessa que a gente não conhece o cidadão, não sabe, é difícil. Então, assim, como cidadão também fica um pouco complicado, né? Se tu não vai pelo conhecimento, por alguma indicação, é difícil. Tem algum parâmetro que a OAB, além de estudar bem o candidato, dá algumas dicas, Márcio? É difícil alguma dica assim, específica para escolher o candidato, né? Certo. O que o OAB tem é explicar o que cada um pode fazer, deixar bem claro, né? O candidato, claro, conhecer o candidato acho que é o mínimo, né? Como a gente já falou aqui diversas vezes. Mas assim, se pegar, está lá no site do OAB, ela vai dizer de forma muito simples o que o prefeito pode fazer, o que o vereador pode fazer, né? O prefeito é quem executa, claro que ele tem um orçamento, né? Que está limitado àquele orçamento, mas é ele quem executa, ele tem a caneta na mão para fazer isso, né? O vereador, em tese, não pode onerar, né, o município. Então, ele não pode dizer, né, tentando ser bem objetivo para o telespectador, ele não pode dizer que ele vai fazer uma pavimentação numa via. Ele pode levar essa demanda até a prefeitura, né, e o prefeito vai avaliar se é possível ou não. Pode buscar também, né? Hoje muito tem se feito, e eu acho que isso é interessante, buscado verbas, né? Através de deputados, né? A nível nacional, né? Mas ele não pode executar. Então o vereador está dizendo que vai fazer vai executar tal coisa. Não, isso não vai. Ele depende, né? Do prefeito para fazer isso. Mas eu acho que no mínimo assim, conhecer um pouco a honestidade desse candidato, né? Como disse, poxa, já fez alguma coisa para a comunidade de forma voluntária, também acho que isso é importante, né? Não que isso, né, seja determinante, mas claro, né, como ele já tomou quantas entidades aqui em Farroupilha que as pessoas, né, fazem muito, inclusive questões que o poder público deveria fazer, e não, né, acabam não fazendo, e as entidades acabam fazendo de forma voluntária, às vezes até tirando o próprio dinheiro do bolso para manter a entidade, né? Isso é muito comum, temos vários exemplos aqui em Farroupilha. E então, eu acho que é isso, né? A população tem que ficar atenta pelas promessas sem vagas, né? Sem nenhuma objetividade de como ele vai fazer isso. Né? Então, e a gente vê o seguinte, o próprio candidato, a gente observa que muitos candidatos também não sabem o que podem, como eu coloquei no início. Eles não sabem o que podem fazer, né? Principalmente o vereador, mas o que eu posso fazer? E como o doutor Maurício comentou, o Observatório Social foi algo fantástico que aconteceu para todos os municípios que implantaram isso. E teve o dedo do doutor Maurício, também esse Observatório Social em Farroupilha. Né? É a comunidade organizada fiscalizando, que é um dever primordial do vereador,
primeiro é fiscalizar, é o dever principal do vereador, né? É fiscalizar. Então, olha, o Observatório está aí para ajudar, mais uma entidade que estão aí só de pessoas voluntárias, né? Muitos técnicos aí, né? Ajudando de forma voluntária o município. Então, acho que o eleitor tem que ficar atento também, cobrar mais do vereador, depois que também é eleito, não só antes, né? Para que ele também fiscalize, que ele, né, tenha uma atenção maior com o quê? Com o dinheiro público. Eu acho que a OAB se preocupa com o quê, né? Com o que é público, né? A gente está aqui para defender os interesses da comunidade. Coletivo, e não individual. E não individual, exatamente. Maurício, o vereador, a gente tem conhecimento que é legislar e fiscalizar. Mas esse legislar é que nem o Dr. Márcio falou. Ele não pode fazer uma lei que tenha origem de gastos, né? Então, esse papel que a OAB está fazendo, outras entidades, e em especial agora o Observatório Social, não seria necessário se os vereadores fizessem a parte deles, né? Então, teria mais assim algum reforço, Maurício, que tu gostaria de chamar a atenção do eleitor para que ele fosse mais atento a esse precioso voto que dura 4 anos? Eu acho bem colocado, Glacier. Nós temos, por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores, ela tem vereadores que tiveram um papel importante nessa legislatura, estão tendo, né, um papel importante nessa legislatura. Tem vereadores que efetivamente desempenharam um papel importante, né, dentro desse período aí de 4 anos. Né? Inclusive com o impeachment, né? Foi um fato relevante. Acho que foi um fato marcante aí para a nossa cidade, né? E o que eu gostaria de ouvir dos candidatos é especificamente o que eles vão fazer para implementar essa fiscalização efetiva do Poder Executivo, né, que é um dos papéis importantes aí da Câmara de Vereadores, porque desde a constituição do Observatório Social, nos parece que a Câmara de Vereadores não teve um papel eficiente no combate a algumas irregularidades que foram constatadas. Até né? porque os prefeitos... Antes, veja bem, até deixar bem claro, não teve um papel importante no pontapé inicial. Né? Claro que depois que o observatório levantou algumas questões, alguns vereadores tiveram a proatividade de dar seguimento por parte da própria Câmara de Vereadores para dirimir muitas questões. Né? Mas o que nós vemos assim, que talvez daria para implementar com mais eficiência, e até serve como uma dica para os candidatos a vereador, estudar melhor como fiscalizar de forma mais eficiente o Poder Executivo e não deixar na mão de uma entidade que não teria, de certa forma, obrigação nenhuma de exercer esse papel, que é o Observatório Social. E aí, já que nós estamos falando no Observatório Social, acho que o presidente Carlos Paes já deve ter comentado aqui, um trabalho muito importante que o Observatório vem realizando, né, doutor Márcio, é a obtenção junto a tanto os vereadores como dos candidatos a prefeito, a submissão a um documento para que eles firmem um compromisso de seguir determinadas diretrizes. Muito bom isso aí. Então, esse é um papel muito importante que está sendo exercido pelo Observatório Social, e me parece que isso tem até contribuído para a campanha, despertando nos candidatos o que eles efetivamente devem fazer. Então, muitos candidatos talvez não tenham até um norte claro do que deve fazer, e eu acho que esses termos de compromisso que têm sido propostos, ele vem inclusive a facilitar a campanha dos vereadores, deixando claro o que é importante no exercício do seu mandato para que eles possam defender isso efetivamente na sua campanha. Esteve aqui o Guilherme, né?
Guilherme e o presidente Carlos Paes, tocando muito nesse assunto, e esse ano que começou isso, os anos anteriores não tinha, Não, né? é o primeiro. Então acho que é muito importante. Mas no dia a dia a gente vê assim, Márcio, que 4 candidatos a prefeito é fácil escolher, né? Agora nós temos 189 candidatos a vereadores. Esses, em função de algum trabalho no bairro, ou até com conhecimento de alguma coisa, a gente também conhece alguns, né? Eu, particularmente, estou nessa lida há 35 anos na cidade, também por várias entidades, eu não conheço a maioria ainda, né? Então, esse voto consciente, eu acho que é mais um desafio que a OAB traz para despertar no candidato, né? Eu, praticamente, fui 3 vezes candidato e que me chamou muita atenção, e que eu levo ao conhecimento dos telespectadores, é que assim, no sábado anterior à eleição, tinha gente que não tinha escolhido ainda o deputado estadual. Quer dizer, como é que de um dia para o outro tu vai saber em quem votar? É impossível isso, né? Então, essa campanha eu acho que realmente traz essa valorização, né, Márcio? De pesquisar um pouco mais, né? Sim, Glacir, eu acho que sim, porque até a gente comentou antes, né, a questão das redes sociais, para conhecer o candidato, isso é muito bom, né? Hoje com a tecnologia, né? Então, a gente vê hoje, há muito tempo não acontecia de 4 candidatos em Farroupilha, né? Não lembro da última vez, acho que já teve, mas há muitos anos atrás. Faz muito tempo. Uns 20 anos pelo menos, acredito. Até quando o partido podia botar 2 candidatos. Isso. Né? Então, dificilmente com 4 candidatos, né, o eleitor não vai ter uma proposta que possa achar interessante. Com 189 vereadores, então, né, nem se fala. A gente sabe que a pessoa tem o direito de anular o seu voto, né, de votar em branco, mas eu acho que é uma conscientização do eleitor, né, com todos esses candidatos, para que dê um voto assim, de convicção, né, para a gente assim, não, realmente, olha, eu quero bem para Farroupilha, não votem com essa indiferença que a gente, né, comentou antes, porque, gente, é o futuro que a gente tem do nosso município, né? A gente tem, às vezes, tem que parar de uma vez por todas de escutar frases como a gente escutou ao longo do tempo. Se eu pudesse, eu anulava meu título. Se eu pudesse, eu não votaria. Eu acho que são frases que a gente tem que eliminar, né, do nosso dicionário. O voto consciente. O voto consciente, né? Não adianta depois a gente reclamar. Não há outra forma, né? Até hoje, talvez acho que vai durar muito tempo, se não mudar as coisas através do voto, da política. Não existe outra forma. Tudo passa pela política. Tudo passa. Pode a gente gostar ou não da política, a gente pode se envolver mais ou menos, né? Mas pelo menos eu acho então que na hora do voto, vamos fazer a nossa parte na hora do voto. Assim, Maurício, eu acho que também uma coisa que dá para despertar no eleitor é que o vereador escolhido, principalmente, acho que ele teria que ser mais independente, né? Porque esse negócio da base aliada, ao longo da vida, a gente vê que os prefeitos, até por cargos dos aliados, levam para a prefeitura, e daí o vereador fica refém do prefeito, e aí passa tudo, e passa até essas coisas que a gente não quis, né? Que foi, por exemplo, o aumento do IPTU, né? Que isso aí, acho que o pessoal não esqueceu, né? Quem tem uma renda um pouco mais justa do orçamento, sabe o quanto pesa isso, de um aumento de 80%, né? Então, eu acho que é uma boa análise também que o eleitor pode fazer, é ver se esse candidato que está se propondo, ele é um pouco independente, se ele tem uma voz mais ativa, não pode ser um cara em cima do muro para ser um vereador, né? Eu acho que é por aí também, Maurício, tem alguma... Eu concordo contigo, o vereador ele tem que ser independente. A gente sabe que na prática, a maioria das vezes não é isso que acontece, porque o vereador, como na Câmara Federal, acaba seguindo a base do partido, a liderança, e acaba votando determinadas matérias de acordo com uma conveniência própria e muitas vezes uma conveniência do partido. Então isso aí tem que acabar. E é o que eu estava comentando aí com colegas há dias atrás. Cabe a nós, como sociedade civil, cobrarmos o posicionamento adequado dos vereadores em relação à votação de determinadas questões. Porque uma coisa é o vereador fazer parte de uma base, seja da oposição, seja da situação. Agora, se
a população organizada, através das entidades, se manifestar acerca de algo que seja de interesse da sociedade, o vereador vai pensar 2 vezes antes de votar a favor da base ou contra a base, a favor do prefeito, do projeto do prefeito ou contra o projeto do prefeito. Eu, se fosse vereador do partido do prefeito e fosse encaminhado um projeto de lei que eu entendo que não é benéfico para o município, eu, apesar de ser da base, eu votaria contra. Esse é o verdadeiro papel, né? Agora, muitas vezes isso é difícil até para o vereador, por ele ser da base. Agora, aonde entra a sociedade? Se a sociedade organizada mostrar para a Câmara de Vereadores que aquele projeto encaminhado pelo prefeito, ele não venha ao encontro dos interesses da sociedade, ele tem como demonstrar que ele está sendo cobrado pela sociedade. Então, por isso que é importante a atuação das entidades. E Farroupilha está de parabéns porque de algum tempo para cá começou a se organizar e começou a se posicionar através das entidades. E aí eu comento aqui, eu me recordo muito bem da proposta de reforma tributária que nós tivemos do governador do estado. Farroupilha, através de 18 entidades, teve um papel muito importante. Pressionou os deputados, Pressionou os deputados da região. É isso aí. E isso nós temos que fazer no nosso município. As entidades têm que mostrar para os vereadores o que é bom para o município, né, doutor Márcio? Porque assim nós podemos externar a manifestação da sociedade organizada e não deixar muitas vezes uma decisão importante na mão do vereador. Isso aí. Eu acho que foi comentado aqui, acho que dá para reforçar, Márcio, é que muitas vezes uma votação importante, a gente vai na Câmara e tem meia dúzia de pessoas, né? Isso aí eu acho que o Maurício levantou das entidades, mas eu acho que o cidadão também tem esse direito, né? Se ele tem a responsabilidade de escolher o eleito, ele também teria que ir lá cobrar, né? E isso a gente não vê. Eu acho assim que a Câmara de Vereadores, às vezes, ela alonga demais, ela arrasta demais, e aquilo se torna uma coisa monótona que corre um pouco o público, né? Eu já te vi lá em algumas audiências também, Dr. Márcio. O que tu acha? Temos que reforçar esse papel também do eleitor, né? De cobrar depois, né? Olha, acho que talvez até mais fundamental do que o próprio voto. Porque depois o vereador é vereador de todos, o prefeito é vereador de todos, e não de quem votou nele. Por 4 anos. Por 4 anos. E isso que o Dr. Maurício coloca é perfeito. As entidades nos últimos anos aqui em Farroupilha, né, com essa união, olha o que tem feito, né, barrando projetos, e, enfim, até nível estadual, né, vê uma força do município pode fazer. E o eleitor, quando tu dissesse, perfeita tua colocação, a gente não quer, né, a gente se omite depois também, né, às vezes antes do voto e depois do voto. Né? Então a gente realmente, a gente vai numa sessão da Câmara de Vereadores, poucas pessoas que estão ali, né? E se a população se unir, ou seja, através de entidades ou de forma individual, né, é uma pressão diferente. Você tá lá na Câmara e eles olhando para a população e vendo, isso aqui eu vou ter repercussão. Então eu vou pensar mais do que uma vez se eu vou votar por votar aqui com a base do meu partido ou não, como o próprio Dr. Maurício falou. Então, realmente, a gente... e voltando à rede social também, fazer para pressão, essa pressão via rede social, tá? Eu não posso ir até lá presencialmente, mas eu posso virtualmente fazer essa pressão também. A própria sessão da Câmara, ela passa pela internet. Né? Exato. Então, assim, existem várias maneiras, né, da população, né, cobrar, né, atitudes, né, dos nossos políticos, dos agentes políticos. Então, isso sim é fundamental, Glacir, para a gente realmente assim, ter projetos que vão à votação de real interesse do município. Coletivo, né? Coletivo, né? Então, eu acho que realmente é por aí, a gente não vai mudar de outra forma. A gente aqui em Farroupilha, graças a Deus, né, com iniciativas, né, de várias entidades, de várias pessoas que vêm trazendo, né, observatório social, né, se unindo em prol, né, do interesse coletivo, sem
né, ter nada em troca, não receber nada por isso, né, unicamente com o objetivo de ajudar o município. Então, acho que é por aí mesmo e como eu falei no início, é tão ou mais importante essa cobrança posterior à eleição. Né? Maurício, tu não é do tempo das diretas já, eu sou, né? Mas todos os movimentos populares que houve é que ocasionou uma mudança radical na sociedade política, principalmente, né? Porque o político vive do voto, então se ele não sente a pressão, é que nem o Márcio falou, ele vai lá, não, isso aqui não tem ninguém aí, eu vou votar do jeito que eu quero, né? Então, essa mobilização acho que é importante, né, Maurício? Acho que cada vez mais, né? E como tu comentaste, o eleitor ele tem o direito de ir lá participar das discussões, né? Eu diria mais, assim, o eleitor ele não tem só o direito, ele tem o dever. Ele tem o dever porque se ele não estiver lá para reivindicar a aprovação ou a rejeição de determinado projeto, vamos falar em Câmara de Vereadores, né? Certo. Ele não pode depois vir reclamar, né, do que foi votado lá. Então nós temos o dever de participar mais desse processo. E esse processo ele começa agora, na eleição. E por isso que é muito importante essa campanha, né, Dr. Márcio, que a OAB vem desenvolvendo, que é do vote consciente, ou seja, para despertar nas pessoas a importância de bem escolher o seu prefeito e o seu vereador, para que lá nós não precisemos desenvolver uma mobilização talvez maior para trazer o rumo das coisas para onde precisa. Então é importante e é um dever do eleitor votar bem agora. E eu digo mais, para você que está pensando em votar nulo em relação a um candidato, pense duas vezes. Porque muitas vezes você votando nulo, se eximindo ou achando que está se eximindo, né, de uma responsabilidade, você depois não vai poder reclamar depois. Então avalie bem o seu voto, pense bem qual é o melhor candidato que está aí à disposição e muitas vezes a gente acaba errando. Mas pelo menos nós temos que ter consciência de fazer o que cabe a nós, que é tentar votar da melhor forma. Muito bem. Muito bem, acho que esgotamos um pouco o tempo, né, mas tranquilo. Voto consciente, mais uma campanha da OAB, parabenizando o Dr. Maurício como presidente e o Márcio como presidente da como é que chama? Da comissão, né? São tantas comissões, né? E a OAB, mais uma vez, marcando território e fazendo um belo trabalho, parabenizando toda a diretoria. Encerramos mais uma Cidade Aberta, esperando que o eleitor realmente vote consciente.